Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o acordo para compensação do banco de horas. Como ele deve ser firmado? Antes, uma prerrogativa apenas dos sindicatos, que por acordo ou convenção coletiva poderiam estabelecer normas para que fossem compensadas as horas, para que fosse instituído o banco de horas. Em 2017, com a reforma trabalhista, foi possibilitado que as empresas negociem diretamente com os seus funcionários, porém devem ser cumpridos requisitos. Então, inicialmente, nós vamos falar o que é o banco de horas. O banco de horas, por analogia, é parecido com uma conta bancária, só que é depositado nele ao invés de dinheiro, são as horas de trabalho que são depositadas. Você tem as horas extraordinárias feitas pelo funcionário, elas são creditadas no banco de horas e quando esse funcionário goza de um período de descanso, elas são debitadas do banco de horas. Ao final do mês, existe um ajuste de contas. Então, quantas horas foram debitadas e quantas foram creditadas. E então, nós teremos um saldo. Esse saldo, ele pode ser incluído nesse banco de horas. Porém, para os ajustes coletivos, nós temos as determinações já pré-determinadas pelo acordo ou convenção coletiva. Então, no acordo coletivo, o sindicato profissional fez o acordo diretamente com a empresa, que obriga toda aquela coletividade de funcionários a seguir. E na convenção coletiva é um ajuste entre o sindicato profissional e o sindicato patronal. E daí surge a convenção coletiva. A diferença é que na convenção coletiva atinge toda a coletividade de um ramo de atividade, ou seja, comerciários, transportes, metalúrgicos e assim por diante. O que acontece quando entrou em vigor esse acordo individual, a possibilidade desse acordo individual, ele não pode jamais estar em conflito com a convenção coletiva. Então, quando ele entrou em vigor, a partir de 2017, essa possibilidade, você pode sim firmar um acordo individual com o seu funcionário, porém você pode só conceder mais benefícios. Você precisa fazer um acordo individual com o seu funcionário, respeitando os requisitos da lei e da convenção ou acordo coletivo, caso eles existam. Se você não quiser firmar o acordo individual, tá tudo bem. Você vai seguir a convenção ou acordo coletivo. Você que não tem um acordo ou convenção coletiva para sua categoria, como funciona? Os requisitos legais, eles precisam ser rigorosamente cumpridos para que o acordo do banco de horas não seja invalidado. Primeiro ponto, que ele seja escrito. A lei, um ponto, ela até traz a menção do acordo tácito. Porém, existe uma grande possibilidade de ser anulado na Justiça do Trabalho. Por quê? Se um acordo tácito, o que foi ajustado? O empregador pode falar que ajustou determinada situação em que o empregado traz outra versão. Aí vai depender de prova testemunhal e do livre convencimento do juiz. Então, o juiz ele vai se convencer ou não da versão de um ou do outro. Fica muito solto. O acordo, quando ele é por escrito, ele já traz ali as regras, o funcionário e o empregador assinam e aquilo faz lei entre as partes. Porém, deve-se cumprir os requisitos. Por exemplo, um acordo individual, ele deve ser firmado para compensação ou pagamento em no máximo 6 meses. Não pode ultrapassar 6 meses. Ah, mas eu posso compensar ou pagar em 4 meses, fazer esse ajuste? Pode. Menor pode, porque é no máximo 6 meses. Outra situação, houve crédito de banco de horas, o pagamento deve ser condicional de 50%, ou conforme prevê a convenção coletiva. Você vai pagar como se fosse uma hora extra. Você não pode pagar simplesmente a hora simples do banco de horas.
Outra situação, e até por isso que quando a gente trata de feriado, por exemplo, que a hora paga em dobro, você tem que adicionar o dobro de horas extras. Porém, nesse caso, você fica no prejuízo se for pagar o banco de horas, porque você não vai conseguir destacar essas horas, você vai acabar pagando duplamente um adicional. Por isso que domingos trabalhados e feriados é aconselhável o pagamento na folha de pagamento com 100% de adicional, para que não gere essa confusão. Outro ajuste importante no banco de horas é que as horas extras prestadas habitualmente não invalidam o banco de horas. Então, é importante respeitar os requisitos da lei, respeitar a convenção ou acordo coletivo se houver e seguir rigorosamente as normas para que você não tenha a invalidação desse banco de horas. O banco de horas ele é muito funcional se ele é bem aplicado, bem controlado, inclusive para se evitar que o funcionário fique com horas negativas. É importante que o funcionário sempre tenha horas positivas, porque apesar da lei não tratar expressamente sobre a proibição do desconto das horas negativas, isso existe uma grande resistência na Justiça do Trabalho na aceitação. As convenções coletivas geralmente trazem impedimento, tá? Então, é importante. Quer fazer o banco de horas? Faça por escrito, faça de acordo com a lei e com a convenção coletiva, para que você não tenha problemas futuros. Era isso que tínhamos para tratar hoje. Caso tenham dúvida, ficamos à disposição.